Boa tarde, professor José Carlos. Boa tarde, Raquel Leão. E eu sou o Gustavo Henrique, o discente do projeto Vis-a-Vis. E hoje a gente vai começar a fazer a nossa primeira entrevista com a doutora Raquel, médica nuclear. E o projeto Vis-a-Vis vem visando explicar carreiras que os alunos de FTM, que responderam o formulário, têm interesse de seguir. A nossa entrevista vai começar com o tema de medicina. Hoje vamos aprender um pouco sobre a medicina nuclear. Então, doutora Raquel, pode explicar um pouco para a gente, falar um pouco do seu currículo? Você consegue? Claro. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de vocês, professor José Carlos, você, Gustavo, e toda a equipe que está por trás desse projeto tão encantador, né, que traz os jovens para dentro das áreas. A medicina nuclear é uma especialidade dentro do diagnóstico por imagem, assim como a radiologia, tá? Só que a medicina nuclear, a gente fica embasado nas alterações fisiológicas e metabólicas, diferente da radiologia, que eles dependem do diagnóstico anatômico das estruturas, tá? E a minha área, a gente faz a medicina, né, os 6 anos de medicina, e depois a gente entra para a residência médica de acesso direto, que são 3 anos de medicina nuclear, tá? Falando só um pouquinho da minha carreira antes de entrar aí no assunto. Eu ia acabar de perguntar isso, né? Você não falou nada da carreira, né, doutora Raquel? Falando um pouquinho dela, então, a gente completa, né, os 6 anos do curso de medicina e depois faz a prova de residência de acesso direto, que são 3 anos de medicina nuclear. E ainda depois você pode escolher uma subespecialização. Eu, no caso, fiz mais um ano de PET-CT e SPECT-CT, que você se especializa naquela área daqueles exames mais direcionados para a atualidade, né? Que são outras tecnologias, além da cintilografia, que é o mais comum da medicina nuclear. Certo. E o que fez você ter interesse nessa área? Porque, querendo ou não, é uma área difícil, uma área que envolve muita matemática, muita física, né? E o que fez você ter aquele interesse, aquele tchan nessa área, aquela paixão? Bem, Gustavo, eu até o 4º ano de medicina era apaixonada por tudo, tinha certeza que eu queria ser médica, mas ainda não havia decidido da minha área. Foi quando eu conheci um amigo do meu pai, né, num passeio, e ele me falou que era médico nuclear, e aí eu falei, gente, mas eu não tinha tido acesso a essa área ainda na faculdade. E aí ele falou, não, te convido a ficar um mês no estágio, no meu hospital, lá onde eu trabalho, e você vê se você se interessa. E realmente, quando eu fui, fiz esse um mês, saí de lá apaixonada, e aí resolvi, quando eu terminasse, né, no meu 6º ano, prestar essa residência. Essa paixão vive até hoje, né? Gosto muito, porque foi uma união de 2 coisas que eu sempre gostei, né? A tecnologia, o avanço tecnológico e as cadeiras básicas da medicina, que é a patologia e a fisiologia. E quando você era menor, você pensava numa carreira, no que você queria seguir? Quando você estava no 3º ano, que você já precisava prestar um vestibular? Você tinha certeza que queria seguir medicina ou você pensava em outra coisa, outra área? Eu sempre gostei muito, né? Sempre me identifiquei bem com medicina. Às vezes eu tentava fugir um pouco por conta do medo do vestibular, que eu realmente tinha. Mas assim, meus pais, todos meus parentes nunca me desencorajavam, porque às vezes, eles sabiam que eu iria conseguir de um jeito ou de outro. Às vezes mais anos de cursinho, né? A gente não pode desistir assim, não. Mas eu sempre gostei muito de viajar, de outras culturas. Acabei estudando antes, né, da faculdade na Inglaterra, na Austrália. Então eu me vi às vezes fazendo relações internacionais, alguma outra coisa que eu poderia estar em contato. Mas com o decorrer do tempo, chegando mais perto do vestibular, eu vi que para uma carreira que eu gostaria de assumir para a minha vida toda seria mesmo a medicina. O resto era mais parecido com um hobby mesmo. É isso que eu ia falar aqui, né? O resto pode fazer de um hobby, né? Não necessariamente uma carreira. Uma profissão. Algo que você gostava, mas não era o que você realmente queria, não, né? E uma coisa muito importante, quando você decidiu de verdade seguir essa carreira, medicina, eu quero, os seus familiares te encorajaram? Teve alguma discussão dentro da família? Aconteceu alguma confusão? Ou sempre foi tudo tranquilo?
Não, lá dentro de casa, né, entre meus pais, meus irmãos, eu sou a primeira médica da família, né? Meus irmãos fizeram outras áreas, inclusive, mas assim, a gente tem alguns tios médicos que sempre foram boas referências, tanto para mim quanto para meus pais, então eles não tiveram nenhuma objeção, né, da minha escolha de fazer medicina. Sempre me apoiaram. Que bom. Uhum. Deixa eu fazer uma perguntinha assim, porque eu acho que isso pode ser interessante para os meninos, tá? Como é que foi o seu processo de se preparar? Você decidiu mais ou menos quando que queria fazer medicina? Como é que era você ser aluna para poder chegar no vestibular de medicina? Acho que é uma questão importante. Ele vai aproveitar a sua pergunta? Não, eu estou perguntando para você mesmo. Ah, tá. Não é? Bom, eu decidi mesmo que eu ia entrar nessa vibe de prestar medicina, acho que no meio do segundo colegial, porque no primeiro eu havia acabado de chegar da Austrália, fiz o primeiro colegial lá, e eu vi que se eu quisesse passar em medicina eu ia ter que estudar mais ferreamente, né? E aí foi de assim diante, infelizmente no terceiro colegial não deu certo, fiz um ano de cursinho e aí sim que eu consegui, mas você tem que ter uma dedicação muito grande. Eu lembro que meus irmãos até brigavam comigo, que eles chegavam de madrugada, viam minha luz acesa debaixo da porta. Eles, menina, você só fica nesse mundinho seu, você não para fazer outras coisas, fica estudando, não conversa mais com a gente, mas assim, realmente, se você quer, tem que ser aquilo, se dedicar. A gente sabe qual que é a realidade aí do hoje, né, das vagas, das concorrências. E você teve, assim, você se arrepende de algo dessa escolha? Você se arrepende de ter se esforçado tanto para estudar ou não? É o certo mesmo? Eu acho que eu nunca vou me arrepender por ter estudado mais, né? Às vezes a gente pensa porque estudou menos. Às vezes eu sinto a necessidade de ter feito outras áreas, só que eu não sei se como mulher e você é uma carreira que é tão longa, né? Porque eu fiz os 6 anos de faculdade, 3 de residência em medicina nuclear, mais um, já são 10. Aí depois mestrado, doutorado. A hora que você vê, né, a gente já está numa idade mais avançada para fazer uma outra área. Eu acho que hoje eu gosto de outras áreas também. Você se formou com quantos anos? Eu me formei com 24. 24? 24. Quando você entrou com quantos? 19. Até que foi rápido. 18. Eu tinha acabado de completar 19. Que eu É uma pergunta que também é interessante, que eu acredito que as pessoas que vão assistir o podcast vão querer saber. Como é que é a rotina? A rotina de um médico, a rotina de um médico nuclear? Bom, a gente tem que estar presente no serviço, então não é aquela coisa que um enfermeiro, um biomédico vai tocar pra gente. A gente precisa estar na hora que o paciente chega, para saber calcular a dose de radiação que vai ser injetada, pesquisar se ele não tem alergia, porque qualquer responsabilidade a partir do momento que foi injetado aquele medicamento no paciente, ela é do médico. Entendeu? Os enfermeiros estão ali para auxiliar nós, mas como ele é um material radioativo que nós assinamos para receber, então ele é de nossa responsabilidade. Então a gente tem que estar desde o momento que o paciente chega na clínica até a hora que ele é dispensado. Porque ele faz a imagem. Se a imagem não ficou de boa qualidade, a gente confere, né, e pede para repetir, para não precisar desse paciente retornar um outro dia, a gente ter que injetar novamente um material radioativo, ou ele precisar, às vezes, como é o caso de muitos exames, ele ter que fazer um preparo muito prolongado desnecessariamente e perder tudo isso. Então a gente tem que estar presente. Sempre presente. Isso é uma responsabilidade que vocês têm. Isso. Vamos pensar e entender um pouco mais sobre isso. Então, essa rotina, quem são os pacientes que a medicina, como que a medicina nuclear, o que ela vem resolver? Tá. Os principais carros-chefe da medicina nuclear é a cintilografia miocárdica, que a gente avalia pacientes que tiveram ou vão ter um infarto, a gente consegue avaliar se esse coração está sofrendo ou não.
e o paciente oncológico, que são os pacientes com cânceres, tá? Hoje em dia a medicina nuclear é através do PET-CT, que é um equipamento que detecta quase que de corpo inteiro, dependendo do tipo de câncer, a gente tem que fazer a imagem de corpo inteiro mesmo, os mais variados tipos de cânceres, tá? Principalmente os mais agressivos. Essa técnica, não sei, acho que pode ser interessante eu falar, do PET-CT, que é o PET scan, que muitos de vocês veem o pessoal, os artistas, indo fazer nesses hospitais de elite em São Paulo. O exame, ele consiste em a gente injetar, né, a principal gama desse exame, né, uma glicose marcada no paciente, e essa glicose, ela vai para as células tumorais, porque toda célula tumoral cancerígena, ela quer crescer. Quer se alimentar. Ela quer comer muito. Então, a gente injeta uma glicose com uma radiação grudada nela. E aí, a hora que ele pega essa radiação e guarda lá nesse tecido cancerígeno, e eu ponho esse paciente dentro da máquina, eu detecto onde aquela glicose parou e onde o tumor está. Tá? Só que hoje em dia a gente utiliza desse artifício de ligar a radiação a outros componentes com vários outros tipos de câncer. Tem câncer igual ao câncer de próstata, que ele se liga a um antígeno específico da membrana. A gente liga também e consegue detectar. Então, assim, tem vários outros tipos que a gente consegue avaliar através desse método. E vocês conseguem avaliar em todo o corpo? Desde o cérebro, no coração? Ou no rim, no corpo inteiro? Cada exame tem sua indicação. Esse da glicose marcada, por exemplo, ele não é indicado para câncer de cérebro, porque o único substrato metabólico que o nosso cérebro utiliza como energia é a glicose. Diferente do coração, que numa situação de estresse ele passa a usar o ácido graxo. Então, assim, se eu tenho um cérebro, né, que está cheio de glicose, porque ele está funcionando, e eu injeto uma outra glicose, ele não vai diferenciar muito o que é tumor da glicose que normalmente funciona. Então, ele não é indicado para isso. Por enquanto, o único método de imagem, né, superior para detectar lesões de cérebro ainda é a ressonância magnética. E o nível tem, tipo assim, nível de dificuldade para cada tipo, porque você acabou de falar que para cada... Pode Raquel, Isso. bate uma palma novamente que eu tenho que começar. Isso. Pode voltar com a pergunta. Qual que era a pergunta? O tipo de nível dificuldade. técnico, Você falou que para cada tipo de câncer é uma coisa diferente, para cada região que ele está. E tem nível de dificuldade para analisar? Ou tipo, é tudo o mesmo nível? Por exemplo, no cérebro é mais difícil por causa de tal coisa, no coração é mais difícil por causa de tal coisa, ou não? Não. Pela localização, não é muito difícil. Assim, acho que na medicina, assim, a única área mais difícil da gente conseguir diagnosticar qualquer coisa, não só pela medicina nuclear, mas pela radiologia, é a área de cabeça e pescoço, porque são estruturas muito nobres, muito juntas e com pouca gordura no espaço. Então, quando a gente tem um tecido de gordura entre uma estrutura e outra, você consegue isolar e definir bem onde aquela lesão está. Agora, fora isso, o restante não muda para nós. Se é cérebro, se é corpo, a gente tem cada método específico para aquela área. Não vai mudar, não. Tá bom? O que muda é, às vezes, o tipo do tumor. Se ele tem mais avidez pelo aquele radiofármaco ou não. Se ele gosta muito da glicose, é muito mais fácil de detectar de um que capta pouquinho, tem um baixo, a gente chama turnover, né, da glicose. Então, por exemplo, o câncer de próstata, a gente viu que essa glicose não servia para ele, porque ele é um câncer muito insidioso, muito devagar, ele para crescer demora muito, então ele não depende dessa glicose, a gente teve que achar um outro método para conseguir localizar, entendeu? Certo. Me fala uma coisa, dentro da sua rotina, por exemplo, você trabalha dentro do hospital. Isso. Tá. Vocês têm um horário de trabalho ou existe necessidade de ter alguém para funcionar o órgão o tempo todo? Como é que funciona isso? Não. Lá a gente trabalha no horário comercial mesmo, tá? As máquinas ficam em stand-by, ligadas, com sistema de ar-condicionado, tem toda essa estrutura, mas assim, não precisa de gente para estar lá controlando isso. O tempo todo. A gente tem os técnicos que fazem os testes de controle antes de iniciarem os exames, mas não precisa ter gente lá o tempo todo. Tá. Para uma pessoa se submeter a um tratamento usado da medicina nuclear,
o outro médico tem que solicitar os exames? Sim, sim. A gente, como ética médica, né, a gente não pode indicar o nosso próprio procedimento, né? Nossa, isso é interessante, né? Tem que sempre vir indicado. Então, tem como ser profissional. algo assim, do nada, emergência, precisa ver, não tem como. Precisa passar pelo médico, o médico tem que indicar para depois ir para vocês. Na nossa área tem poucos exames de urgência e normalmente esses exames, os convênios liberam com certa agilidade. Geralmente são pacientes que estão internados e já estão com um preparo e uma programação para aquele tipo de exame. Então, assim, Uma pergunta de leigo, né? Vocês atendem pessoas que já têm um problema ou uma forma mais preventiva? Ou como é que nós estamos nisso? Não, entendi. Essa é a pergunta de muitos pacientes. Inclusive, eles ligam lá porque ficaram sabendo que algum parente fez exame, detectou câncer e querem fazer porque tem história na família. Sim. Isso é muito comum, viu, professor Zé Carlos? E é 100% de chance que acha. Se tiver, vai achar? Não. Então, Não por é isso. assim, calma. Por isso que o exame mais importante do que ele ser bem feito é ele ser bem indicado. Porque todo tipo de exame a gente tem o que a gente chama de falso positivo. São alterações que não são doenças, mas que podem dar positivo o exame. Nossa, é muito sério. E as pessoas ficam preocupadas com aquele achado que não vai levar ela a lugar nenhum. Às vezes para lugar muito pior. Às vezes você detecta um cisto, de infecção, algum abscesso, alguma coisa que ele capta a glicose, porque é uma infecção, uma inflamação. Só que assim, não é um câncer. E aquilo a pessoa detectou, até saber que não é um câncer, ela já se descabelou toda, já deu uma úlcera gástrica de nervoso. Fora do controle. Já. Então, assim, a gente tem que confiar no pedido médico, não pode aceitar. Às vezes o paciente fala, não, mas eu pago particular, eu não quero. Não tem. A gente tem o exame, além de ser bem feito, ele tem que ser bem indicado. A gente não pode sair com esse viés. Não. Muito bom, isso é muito importante. Né? O que você deixaria de recomendação para esses meninos que querem fazer medicina nuclear? Estude. Não, acho que independente de ser medicina nuclear, engenharia, jornalismo, enfim, qualquer coisa, eu acho que vocês têm que se dedicar e fazer a coisa com paixão. Eu acho que esses dias a gente recebeu um palestrante, CEO de uma empresa multinacional, e a gente falou para ele, né, o que ele passaria de mensagem que ele acha mais importante. Ele falou assim, que a primeira delas era que você tem que se demonstrar bom, né, a partir do momento que você define uma profissão ou está na profissão, para aqueles que estão no seu mesmo nível. Porque o seu chefe muito possivelmente não vai conseguir olhar tanto para baixo para ver você. Quem está ali logo vai estar acima e vai saber quem você era. E outra é fazer com paixão. Então ele deixou essas duas mensagens. Acho que a gente gostar, fazer aquilo, ser honesto, a gente sempre vai ser reconhecido. Não tem preço. Fazer com paixão é sempre a melhor opção, né? Não Porque tem você a sempre dúvida. vai fazer com É gosto. tudo diferente, né? Outra Me coisa. conta uma coisa, Raquel. E a questão financeira? Querendo ou não, é uma questão importante que Como muitos não, né? querem, Não né? tem como. A pessoa fala, vou virar médico para ficar rico. Hoje é muito complicado você pensar nisso, né? Tem uma certa ilusão, porque antigamente era uma área que a gente tinha muito particular, não tinha tanto esses convênios, né? Hoje em dia a gente fica mais dependendo dessa negociação do mercado, né? A gente, da área de medicina, diagnóstico por imagem, nós somos os mais afetados, né? Porque geralmente uma pessoa vai lá e paga uma consulta particular, conheci o médico fulano, ele é ótimo, paga a consulta, mas a hora que ele faz o pedido do médico, a pessoa quer que o convênio libere. Então a gente depende muito disso. Hoje em dia, eu não posso reclamar da remuneração financeira, eu estou satisfeita com isso, só que assim, não vá para a medicina pensando nisso. Eu acho que tem outras áreas que não tem esse foco, que muita gente tem. Eu vejo hoje pessoal de informática, de tecnologia, com salários muito mais
atrativos do que a medicina em si. Se não foi isso seu intuito, se não foi essa sua paixão, não vá pensando no dinheiro. São poucas áreas da medicina hoje que são mais lucrativas, mas mesmo assim você tem que estar preparado para uma concorrência, às vezes não tanto leal, né? Não sei, depende muito da honestidade de cada pessoa. Assim. Na sua época, você chegou a pesquisar como é que estava o mercado de trabalho para essa profissão? Você tinha noção como é que você ia atuar, como seria tudo isso? Então, a medicina nuclear ela tem poucas vagas de residência, né? Aí eu não sabia até então se era baixa necessidade ou se ainda era porque não tinha muitos centros formadores para acompanhar a tecnologia. Hoje eu vejo que esse número, né, de vagas de medicina nuclear é satisfatório para cumprir o que o mercado tem. Como qualquer outra área, a gente tem centros que dependem mais, né, que ainda tem essa demanda de mão de obra. Hoje, se você quiser um bom emprego de medicina nuclear, às vezes você não vai conseguir em grandes centros. Você vai ter que ir, às vezes, para o norte, nordeste, já está mais cheio hoje, mas mais para o norte do país, né? Às vezes Cuiabá, Acre, para esses cantos. Então o mercado de trabalho para a sua área de medicina nuclear hoje em dia está muito melhor por conta do avanço tecnológico? Não. Não é isso que ela falou. Calma, presta atenção. O avanço tecnológico ele veio. A área ela se firmou dentro do escopo que existe, só que ela tem uma saturaçãozinha já. Se você quiser se desenvolver, você vai ter que ir para outros lugares. Eu acho que assim, se você fez uma boa formação. Eu acho que se você tem uma boa formação, alguma coisa, você sempre consegue um lugar, assim, mas assim. Depende do que você almeja de salário inicial. Se você tiver calma para ficar num grande centro, ficar ainda aprendendo, que a gente fala que os grandes centros são importantes, principalmente no início de carreira, né? Que eles são uma vitrine para você. E estão perto de centros formadores, onde você pode enriquecer seu currículo e depois aí você tem a chance, às vezes, de sair. Então, o importante é você não ter essa afobação de querer se formar e ganhar aquele dinheiro logo, sabe? Formar uma base sólida, um currículo bem estruturado, para depois seguir carreira. Né? Me conta uma coisa, Raquel, doutora Raquel. A especialização ela é muito importante, né? Porque vocês têm um regime bastante puxado, vocês têm muita aula prática, né? Vocês vão para o hospital, vão atuar junto com a teoria, porque eu já acompanhei um pouco, pessoal, e é um grande momento, né, de realmente mergulhar na área, criar uma especialidade, e isso leva um tempo para depois eu poder ir atuar com mais segurança no mercado. Sim. Esses 3 anos de residência, ele, né, na minha área, no caso, mas tem áreas que são 2, enfim, são determinantes no profissional que você vai se tornar, porque você convive o tempo todo com professores. Eu fiz da Unicamp, né, que todos tinham mestrado, doutorado e são dedicados para aquilo, sabe? Eles têm um carinho pela estrutura, pelos pacientes, um cuidado para te mostrar como são os protocolos americanos, europeus, que a gente deve seguir de cada exame. E só a escala de plantão chama residência, inclusive, que a gente é uma residência, Bira. Literalmente, né? Podemos dizer. Meu carro eu tinha tudo lá, travesseiro. Gente, olha, eu já acompanhei. É forte. É complicado, né? A gente são 3 anos assim, a minha área às vezes não tem tanto plantão. A gente tinha plantão de quarto de radioterapia, que é uma outra área que a medicina nuclear abrange também, que são terapias para câncer de tireoide. Então a gente tinha esses pacientes internados, tinha o responsável, mas já eram suficientes para deixar nós preocupados e em cima disso lá no hospital o tempo todo. Quer dizer, se a gente estivesse dando um recado para você que quer fazer medicina, pense o seguinte: você vai ter os 6 anos de formação e de uma forma ou outra, 2 a 3 anos de residência, se você quiser fazer alguma coisa realmente diferenciada ou se posicionar no mercado. Então já conte com isso quando você tomar a sua decisão. Sim, hoje em dia quem sai direto geralmente vai para aqueles programas de médico de família que tem do governo, né? Sim, mais sim. médicos.
Se você quiser ser especialista, você tem que fazer a residência, tem que fazer num local que é reconhecido pela especialidade e depois ainda prestar a prova de título, né? Você tem que passar na prova de título. Não basta você fazer a residência de qualquer jeito, que depois aquela especialidade ela tem que te reconhecer com esse título, uma prova. Muito interessante. Realmente, né? Então, muito. Você não vai parar de fazer prova nunca. Por isso que tem que fazer com paixão, porque se você não gosta de estudar, não quer, você não vai seguir. Não faz sentido. Nenhuma área. Tem que ter esforço. Eu penso, né, que a medicina, principalmente, né, você tem que ter amor. Porque se eu for pensar pelo dinheiro, perde o sentido, né? Tudo pelo E tem dinheiro muita perde gente sentido. que pensa assim. Não vou discutir isso, mas é uma realidade. Com certeza. Muito bem. Eu que sou filha caçula de homens, né, e minha mãe sempre me colocou antes na escola porque eu queria ir para a escola por causa dos meus irmãos. Então eu entrei antes de 2 anos na escola. Aí ela ficava, meu Deus, essa menina com 15 anos não vai querer mais estudar, já está entrando na escola. Aí no dia da minha defesa do doutorado, ela falou, Raquel, eu nem acreditava que você ainda defender doutorado, porque pra mim eu achava que você não ia querer nem formar no colegial. Mas eu acho que é assim, é uma coisa automática. E hoje em dia a gente procura cada vez estudar mais. Tem que estar... Infelizmente a pandemia parou os congressos presenciais, né? Que a gente conseguia ver os colegas de profissão. Agora está voltando, mas assim, hoje a atualização da medicina a gente não faz mais por livros. A gente faz por artigos científicos. Se você esperar sair um livro publicar, você já está totalmente obsoleto. Então, assim, toda semana sai artigo novo, sabe? Nessas revistas de alto impacto científico. Então, acho que é isso. A gente tem que estar sempre estudando e se atualizando para dar o melhor para o paciente. Né? Não tem jeito. Eu vi no seu currículo que você tem 2 filhas, né? Tenho 2 meninas. Então você dá conta de cuidar das crianças, do marido. Tem que cuidar também. E cuidar de você. Da casa, né? Isso. O marido acha que tem um gnomo que abastece a geladeira e a despensa, Mágica. né? Mas, graças a Deus, a gente, né, tem um backstage bom, tem uma pessoa que ajuda nós. E que A gente depende de todo mundo, né? Um ajuda o outro, as filhas também ajudam, Com né? certeza, elas são muito Então, boazinhas. um prazer. Doutora Raquel, muito obrigado. Espero que o pessoal tenha aproveitado, né? Esse momento tão bom. Foi muito bom mesmo. Foi realmente muito bom e eu queria agradecer a sua presença, você ter separado um horário na sua agenda, vindo até aqui. De verdade mesmo, foi uma experiência fora do normal. Eu não sabia o que era medicina nuclear, eu estou muito chocado, eu gostei bastante, eu vou levar para a vida. Tá. De coração. Eu que agradeço, Gustavo, professor José Carlos, e que esse projeto de vocês bombe aí, igual vocês dizem nas redes sociais, viu? Um abraço a todos. Valeu. Obrigado.